Bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, vamos a mais um devocional de hoje, do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 9, em nome de Jesus, amém? Então pegue aí a sua Bíblia junto comigo, abra a sua Bíblia e vamos meditar sobre o capítulo 9 da Palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, amém? Então vamos lá. Jesus cura o paralítico. Entrando no barco, atravessou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E ao ver a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, tenha bom ânimo, estão perdoados todos os teus pecados. E alguns dos escribas falavam entre si: Este está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês consideram o mal em seus corações? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a sua cama e vá para a sua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. E a multidão, ao ver isso, ficou assustada e glorificou a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Então, aqui nesse primeiro contexto, a gente vê mais uma cura que o Senhor Jesus faz, onde ele traz essa cura para esse paralítico. E não só a cura física, ele perdoa os pecados dele, ou seja, certamente essa enfermidade também estava na vida desse homem, essa paralisia que ele estava ali, estava também na vida desse homem por conta de pecados, Porque como Jesus declara, olha, perdoados estão os seus pecados, E aí os fariseus, os escribas que estavam ali já começam a criticar Jesus, Você está blasfemando, quem que você acha que você é para perdoar pecados, Mas aí Jesus fala, é mais fácil dizer o quê? Que perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus realmente, eu vou falar para vocês então. Levanta e anda, fala para o paralítico, E aí ele é curado naquele momento ali. Então eu creio que não foi só uma cura física, Mas foi uma cura interior também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir. Versículo 9. A chamada de Mateus. E Jesus, ao passar ali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E enquanto Jesus estava em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores chegaram e tomaram lugares com ele e seus discípulos. E os fariseus, ao perceberem isso, indagaram aos seus discípulos: Por que o vosso mestre se alimenta com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Vão, portanto, e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, vamos parar aqui para a gente meditar, Então aqui a gente vê que Jesus vai e chama Mateus, Mateus, que estava ali na coletoria, ou seja, era um publicano, Então, Jesus vai e chama ele para seguir, e ele larga tudo e vai seguir Jesus. E não só ele, mas como muitos publicanos, vai dizer aqui, que sentou e pecadores sentaram ali, chegaram ali naquele momento ali para sentar com os discípulos e com o Senhor Jesus. E aí, mais uma vez, os fariseus vêm criticar Jesus, por estar, sentando, se alimentando com os pecadores, com os publicanos. E aí Jesus vai dizer, que ele veio para aqueles que estão doentes, Mas não era só doentes físicos, doentes na alma, ou seja, precisando de ser curados na alma, precisando do evangelho, Então ele fala que veio para trazer mesmo os arrependimento. Então ele veio para os pecadores realmente, para trazer arrependimento para essas pessoas. Então ele deixa claro, sobre o ministério dele mais uma vez, que ele veio para pregar o evangelho àqueles que abrem o seu coração, àqueles que precisam de arrependimento, em nome de Jesus. Vamos continuar a partir do versículo 14 agora. Então os discípulos de João se aproximaram dele e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos frequentemente, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus disse: Podem os filhos das bodas ficar tristes enquanto o noivo está com eles?
Dias virão em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em vestido velho, pois o remendo retira parte do vestido e o rasgão se torna ainda maior. Nem se coloca vinho novo em odres velhos, porque, do contrário, os odres se rompam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado em odres novos, e assim ambos se preservam. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo isso, né? Que aí os discípulos de João vai lá e pergunta para Jesus, fala, não, mas por que os seus discípulos não jejuam, né? Nós jejuamos frequentemente, os fariseus estão jejuando também, mas por que os seus discípulos não jejuam? E aí o Senhor Jesus vai dizer, né, que não pode os convidados de um casamento do noivo, né, enquanto o noivo está com eles ali, está jejuando, né? Então assim também é nessa época que ele estava dizendo, né, que enquanto ele estava ali presente, né, não precisava deles jejuarem, não precisava dos discípulos dele jejuarem, mas que depois que ele fosse para o céu, né, depois que ele cumprisse aqui a sua missão, aí sim chegaria o tempo em que os discípulos dele jejuariam. E como a gente jejua hoje em dia, né? Então chegou o tempo de nós jejuarmos, de nós estarmos jejuando nesse tempo, porque o Senhor Jesus não está assim presente fisicamente, né? Somente o Espírito Santo está representando ele aqui, né? Em espírito. Mas aqui na época de Jesus, eles não precisaram de jejuar os discípulos de Jesus, porque Jesus estava ali presente com eles, né? Então isso que ele quis dizer, né? Isso que Jesus quis ensinar. Não, nesse momento eles não precisam jejuar, porque eu estou com eles. Mas vai ter um momento em que eu não vou estar mais com eles, e assim eles vão ter que começar a jejuar. E assim eles vão jejuar, né? Então, e aí ele vai dizer, né, que não pode colocar remendo de pano novo em vestido velho, porque senão pode rasgar, né? E se torna ainda maior o rasgão. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, porque do contrário os odres se rompem, né? Então o que ele está dizendo com isso aqui? É que não tem como colocar algo novo em uma coisa que já está velha. Então primeiro tem que tirar o velho, tem que despir do velho homem, tem que despir das velhas coisas, né? Tem que despir do que é velho para que o Senhor derrame o novo, para que venha colocar o pano novo, o odre novo, né? Então isso também é um sentido figurado que Jesus está dizendo aqui, né, para que nós possamos, né, analisar a nossa vida, para a gente poder eliminar, né, aquilo que não é bom, eliminar o que é velho, né, para que possa, para que o bom venha a ser derramado sobre nós, né, e nós podermos resistir, né, deixar aquilo ali dentro de nós. Porque se colocar o novo junto com o velho, pode ser que não resista, pode ser que, como diz aqui, rasgue, né? Pode ser que não segure, que rompa. Mas quando a gente coloca, né, tira o velho, né? Tira o que é velho para colocar o novo, nós conseguimos ali preservar o que nós recebemos de novo. Então que a gente possa meditar, né, nessa manhã, nesse devocional, que muitas das vezes a gente está guardando tanta coisa velha dentro de nós, né, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, que nós precisamos limpar isso, nós precisamos tirar essas coisas velhas para que o novo de Deus chegue, né? Então muitas das vezes Deus não derramou ainda, né? O Senhor Jesus não derramou ainda o novo na sua vida por conta disso, porque você ainda está com odre velho, ainda está com vestes velhas, né, para ele poder derramar o novo. Então tira o que é velho, sabe, nessa manhã. Analisa a sua vida se você está com ódio velho, com coisas velhas dentro de você, né? Tá guardando coisas velhas. Vai tirando isso para que o novo de Deus venha chegar. Vai limpando isso do seu coração. Deixa o Espírito Santo limpar em nome de Jesus, para que ele possa derramar o novo, o vinho novo, né? Em nome de Jesus sobre a sua vida. Vamos continuar. E enquanto eles lhe falavam, chegou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e disse: Minha filha faleceu há pouco, mas vem, toca com a sua mão sobre ela e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu acompanhado de seus discípulos. E eis que uma mulher, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por detrás dele e tocou na orla da sua veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na veste dele, serei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse:
Tem bom ânimo, minha filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E ao chegar à casa do chefe, viu os músicos e o povo de alvoroço e disse-lhes, retirem. A menina não está morta, mas está apenas dormindo. E riam-se dele. E após afastar o povo, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e a levantou. E essa fama se espalhou por toda aquela terra. Então, aqui nesse contexto, a gente vê a história da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, né? Onde aqui a filha de Jairo estava ali quase morrendo, né? Vamos dizer assim. E ele vai até Jesus para poder pedir para Jesus ir lá curar a filha dele. E Jesus vai. E no meio do caminho que Jesus está indo para ir para a casa de Jairo, para trazer essa cura para a filha dele, essa mulher vai de encontro a Jesus. Essa mulher tão determinada, né? Olha a fé determinada dessa mulher. Onde ela diz assim, olha, eu não preciso tocar em Jesus, mas eu só preciso tocar nas vestes dele. Eu não preciso falar com ele, mas eu preciso só tocar nas vestes dele e eu serei curada. Olha a determinação que essa mulher colocou no coração dela. Olha a fé que essa mulher determinou o que ela queria, o que ela ia receber. Eu não preciso falar com ele, eu não preciso parar ele, eu só preciso tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Olha o que ela já decretou, olha o que ela já declarou. Olha que fé incrível que a gente pode espelhar, né? E aí foi o que aconteceu, ela toca nas vestes de Jesus, no manto de Jesus ali, ela é curada instantaneamente na hora do fluxo de sangue. Olha isso. Então, olha o que a gente aprende com essa mulher, sobre nós também declararmos aquilo que queremos, sobre nós determinarmos na oração, onde ela determinou, ela declarou, pela fé, eu vou tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela já determinou isso, ela já viu isso acontecendo, falou, não, eu vou fazer isso, eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso parar ele, mas eu preciso só tocar nas vestes dele e vou ser curada. Ou seja, ela creu que só as vestes de Jesus também já tinham poder, ia sair virtude para ela. E ali foi o que aconteceu. Então que a gente possa meditar sobre essa fé também, de praticarmos uma fé dessa maneira também, uma fé que vai crer, que vai declarar aquilo que queremos. Em nome de Jesus. Aleluia. Onde você vai ter uma fé ativa de, peraí, eu vou decretar, eu vou declarar que eu vou receber isso, que eu vou receber isso. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que eu vou ser curada, que eu vou ser curada, que eu vou ser liberta, que eu vou receber essa bênção que eu preciso, essa providência que eu preciso. Aleluia. Toca em Jesus pela fé. Glória a Deus. Assim como essa mulher. Porque quando você tocar nele pela fé, com determinação, vai sair virtude para a tua vida. Vai sair poder em nome de Jesus, como foi com a mulher do fluxo de sangue aqui. Amém? E para finalizar esse contexto aqui, né? Nós vemos que Jesus chega à casa de Jairo após curar a mulher, ele continua o caminho, chega à casa de Jairo e ele fala, olha, podem sair todos, pode parar com esse alvoroço, né, com essa tristeza aqui, porque a menina não está morta, ela está só apenas dormindo. E aí eles começam a caçoar de Jesus, rir de Jesus, né? Como assim que ela está dormindo, a menina está morta? Mas aqui a gente vê o Jesus tratando a morte como um sono. Onde ele diz, olha, ela não está morta, ela está dormindo. Ou seja, para Jesus, a morte não é o fim. Para Jesus, é só um sono. É só que está dormindo. E na hora certa vai ressuscitar, vai levantar. E tanto que ele fala isso, fala, olha, ela está dormindo. E ele vai e ressuscita a menina, pega ela pela mão e levanta ela. Então, para Jesus, aqui a gente vê que a morte não é nada. Que a morte é só um sono profundo. Que a morte, para ele, é só um sono. A pessoa está ali só dormindo. Sabe? Então que a gente possa meditar também que Jesus tem poder até sobre a morte. Aleluia. Que ele é muito maior até sobre a morte. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. E ao deixar aquele lugar, Jesus foi seguido por 2 cegos que gritavam, tem compaixão de nós, filho de Davi. E ao entrar em casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E tocou os olhos deles, dizendo, faça-se a vocês conforme a vossa fé, que tem. E os olhos deles foram abertos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos para que ninguém o saiba. Mas os saíram divulgando a sua fama por toda aquela terra.
Depois que eles se retiraram, foi trazido aquele homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, e mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: Nunca vimos algo assim em Israel. Mas os fariseus murmuraram, dizendo: Ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios, né? Pelo Beelzebul. E Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E ao ver as multidões, teve compaixão por elas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita de fato é grande, mas poucos são os trabalhadores. Roguem, pois, ao Senhor da colheita que envie os trabalhadores para a colheita, para a sua colheita. Então, aqui nesses últimos contextos que a gente vê de Mateus aqui, capítulo 9, a gente vê a cura de 2 cegos e um mudo, né, endemoniado. Então aqui os cegos também tiveram fé, né? Eles gritaram ali: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então eles ali estavam ali com fé, falando: Senhor, tem compaixão de nós, olha para nós, né? Eles clamaram ali com fé. E Jesus ouviu o clamor deles. E aí Jesus disse para eles: O que vocês querem, né, que eu faça para vocês? Se vocês creem que eu posso fazer isso? Pergunto para eles, né? E quantas vezes também nós estamos clamando ao Senhor? Quantas vezes também nós estamos ali clamando por um milagre, clamando por uma providência, clamando pelo agir do Senhor Jesus, para que Ele olhe para nós, né? Para nossa causa. E aí muitas das vezes Ele pergunta para nós: o que vocês creem que eu posso fazer isso? Você realmente crê, minha filha, meu filho, que eu posso te curar, que eu posso te transformar, que eu posso entrar com providência, que eu posso fazer um milagre sobre essa causa? E aí, o que você vai responder? Sim, Senhor, como os cegos? Porque eles responderam: Sim, Senhor. E os olhos deles foram abertos pela fé que eles tinham ali. Foi conforme a fé deles que eles foram curados. Então, muitas das vezes nós estamos clamando ao Senhor como cegos, mas quando Ele pergunta: Vocês creem que eu posso fazer isso? Muitas vezes você não crê como que deveria crer. Muitas vezes você deixa de crer por causa que a situação está pior do que você imaginava. Mas que você possa meditar sobre isso nesta manhã. Que você pode clamar sim para o Senhor, porque Ele vai parar, vai te ouvir. E Ele vai perguntar: Você crê que eu posso fazer isso? E você tem que falar: Eu creio, Senhor. Eu creio, por mais que a situação tá pior, por mais que a situação aos meus olhos é impossível, eu creio. E assim conforme a sua fé vai ser realizado. Aleluia. E aqui também a gente vê a cura do menino que estava mudo, né? Que era surdo e mudo, né? E não era uma enfermidade só física, né? O mudo aqui. Mas era um demônio que estava ali, trazendo aquela mudez para aquele menino, né? E aí o Senhor Jesus vai e expulsa aquele demônio. E ali o menino começa a falar. Então não era uma enfermidade, uma situação que era física, mas era espiritual. Era uma entidade maligna que estava ali causando aquela mudez na vida daquele menino. Mas Jesus chega ali e expulsa aquele demônio e ele fala. Então olha isso, né? A autoridade que Jesus tinha. E esse discernimento também de ver que aquilo ali não era só algo físico, né? Então que a gente possa meditar sobre isso em nome de Jesus, que Jesus continua o mesmo, que opera maravilhas como nós estamos meditando aqui na palavra de Deus. Ele continua o mesmo que expulsa demônios, ele continua o mesmo que cura enfermidade, ele continua o mesmo que envia providência, ele continua o mesmo, mas basta nós crermos, usarmos a nossa fé para crer que mesmo nos momentos difíceis, mesmo no momento que às vezes pode parecer de morte, mas Jesus ainda continua fazendo o impossível. Jesus ainda continua o mesmo, que ele pode operar de acordo com a nossa fé. Amém? Em nome de Jesus. Então que você possa meditar nisso nessa manhã. Ter uma fé que vai determinar aquilo que você precisa. Usar a sua fé com determinação, como a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Que nós possamos meditar sobre essa passagem, sobre essas passagens aqui do capítulo 9 e trazer para a nossa vida edificação e colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, né, que não é inscrito no canal, se inscreva, amém? Para que você possa receber as notificações, né, dos devocionais, das lives, dos conteúdos aqui. Curta, comente se você está gostando do devocional, se você está se sente edificado também, possa comentar aí, tá bom? Em nome de Jesus. Compartilhe também com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Amém? E é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo devocional.